Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aí com nossa matéria, hoje o que nós vamos ver aí é a interpolação polinomial. Nós vamos ver 3 tipos de interpolação. Matéria tranquila, sossegada. Prestou atenção, treinou um pouquinho em casa, dá para fazer com facilidade, tá bom? Nós aprendemos a calcular matrizes, determinante, multiplicação de matrizes. Então essa matéria aqui, ela pode ser resolvida tanto por matrizes e determinante, quanto aí no caso por sistemas, tá? Aí fica a critério de cada um qual que é o método que vocês vão resolver. Treinem os dois para terem conhecimentos, tá bom? Então aí no caso, a definição de interpolação polinomial é o processo matemático de interpolação em que a função interpoladora é um polinômio. Então, o que o exercício vai fornecer para nós? Vai fornecer pontos em que nós precisamos encontrar esse polinômio. Esse polinômio, portanto, vai ser a função, tá? Então, encontrando o polinômio, ela representa para nós a função. Então, a função interpoladora é um polinômio p de x, sempre definidos entre o intervalo a b, onde esse intervalo obrigatoriamente precisa estar contido no conjunto dos números reais. Então, essa função, dentro do meu intervalo, pertencente ao meu domínio, então meu domínio em relação aos reais, denomina-se interpolação, processo matemático de avaliar f de x, esse a de ponta cabeça, para qualquer x pertencente a esse intervalo, substituindo-se na função pela função interpoladora representada pelo polinômio, de modo que esse polinômio seja igual a quem? A minha função. Para qualquer i pertencente ao meu intervalo de 1 até n, aonde esse n tem que estar contido nos números naturais. Assim, a função é uma função real, definida no meu intervalo contido dentro do conjunto dos números reais, da qual conhecem-se os valores nos pontos de abscissa pertencente a esse intervalo. Na fase de escolha do processo matemático de interpolação, então nós vamos ver 3 tipos. Frequentemente são escolhidos polinômios. Isso porque o polinômio apresentam relativas simplicidade. E também porque permitem representar satisfatoriamente a generalidade das funções que surgem no dia a dia. Então, vamos considerar o seguinte. Eu vou construir aqui no caso uma interpolação polinomial. Então, apenas um exemplo aí, atribuindo x1, x2, x3, tá? Então, eu tenho interpolação polinomial. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui no caso? Eu tenho x e y. Então, eu vou considerar aqui x e aqui y. Nada mais é do que uma tabelinha para nós construirmos um gráfico, tá? Então, eu vou considerar x0, x1, x2, x3, tá bom, 4 pontos. E y vai ser quem? Aqui eu vou considerar y0, y1, y2 e y3.
quando a gente vai para o sistema cartesiano ortogonal, eu vou estar marcando, portanto, esses pontos. Então, pontos são pares ordenados no nosso sistema cartesiano ortogonal, tá? Então, ó, eu vou marcar aqui quem? O x0 com y0. Isso vai me fornecer, portanto, um ponto. Isso me fornece, portanto, um ponto. Aí eu vou marcar quem? O x1 com y1. Então eu vou marcar aqui o x1 com y1. Eu não sei qual que é a escala aqui, tá bom? Então isso pode representar uma reta, uma curva, não interessa, tá? Mas de uma forma geral, para nós encontrarmos esse polinômio, a maioria dos exercícios, porque ele sempre fornece mais do que 2 pontos, sempre vai ser curva. Se nós temos 2 pontos, para nós traçarmos uma reta, nós necessitamos de 2 pontos. Vou marcar quem aqui no caso? O x2. E aí eu preciso ligar esse x2 com quem? Com y2. E aqui eu tenho y1. E você vai fazer isso para xn pontos. Então, se eu tiver aqui no caso 4 pontos, eu vou ter aqui 4 pontos. Eu vou parar por aqui porque ficou curto aqui o meu y, tá? Mas já dá para vocês entenderem. E aí, no caso, o que eu vou fazer? Encontrar essa curva aqui, né? Ó. Isso para nós é uma curva. Isso pode ser uma representação em que esse polinômio define para nós uma função exponencial. Pode ser um pedaço de uma equação de segundo grau. Não sei. Tudo vai depender de como nós temos esses pontos ordenados, tá bom? Então, o exercício ele pode fornecer para nós 2 pontos, ele pode fornecer para nós 3 pontos, 4 pontos, não sei. Tudo vai depender do exercício. Então, dado esses pontos, nós podemos então definir que pela definição do teorema, o que nós vamos ter? Então, dado um conjunto, nós vamos ter, dado um conjunto de pontos, eu vou ter xi, yi, dado um conjunto de pontos, em que esse i ele está compreendido entre 1 e n, e eles representam para nós pontos distintos em um intervalo. Então observa que cada um desses pontos que eu estou estudando são todos pontos distintos. Distinto significa o quê? Diferentes. Em um intervalo AB. Então eu posso fazer esse polinômio dentro de um intervalo que está compreendido entre A e B. Tá bom? Dentro de um intervalo A e B. Então existe um único polinômio de grau n. Eu não sei qual que é esse polinômio. Pode ser de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, não sei. Tal que P de nxi é igual a yi. Ou seja, para cada xi que eu considero, ele é igual a quem? A yi. Tá? Então isso nós temos a definição. Então esse polinômio, eu posso escrevê-lo de que forma? Então meu polinômio de grau n, x, ele vai ser igual a quem? A x0
que no caso vai ser A0, mais A1x. Se eu parar aqui, isso é um polinômio de grau 1, representa uma reta para nós, tá? Mais A2 x2 ao quadrado. Até que grau que eu vou? Não sei, até o grau n. Se eu parar nesse polinômio, isso representa para nós uma função do segundo grau. Aí esse gráfico vai ser uma parábola. Então, se eu tenho no sistema cartesiano ortogonal e eu parar nesse polinômio de grau 2, eu posso representar então esses pontos por uma parábola. Só que esse polinômio, ele é representado de grau n. Então, até onde eu vou? Até quem? A n x elevado a n. Portanto, ela pode ser de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau, não sei. Tudo depende do exercício, tá ok? Tudo vai depender do exercício que nós estamos trabalhando. É difícil? Não. É muito tranquilo nós resolvermos isso, tá? Então, como nós vamos ter aí no caso vários pontos, então nós vamos ter vários polinômios. Então, essa interpolação polinomial então, como eu estou trabalhando com 3, 4 pontos que ele me deu, então nós vamos considerar o seguinte, ó. Então eu tenho que o meu polinômio P de n vai ser quem? xi. Lembra que eu falei que o i ele tem que ser de 1 para o infinito? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Esse i ele precisa pertencer ao conjunto dos números naturais. Isso é igual a quem? Isso é igual a yi, tá? Então, quando a gente monta o sisteminha, o que nós vamos ter aqui no caso? Ó, isso vai ficar A0. Então, eu vou iniciar com quem? A0 mais A1 x1 mais A2 x ao quadrado. Aqui é x0, que é meu ponto zero, tá? Mais quem? A2 x0 ao quadrado mais até quem? AN x0 elevado a n. E isso obrigatoriamente tem que ser igual a quem? A y0. Então observa, ó, xi com yi. Lembra que quando eu montei lá a tabelinha, valores para x eu vou encontrar valores para y? x0 com quem? Com y0. Então observa que todos são zero, inclusive meu y. Aí eu vou para quem aqui no caso? Depois eu vou substituir por 1. Então nós vamos ter aqui, esse A0 é o termo independente, tá? É onde intercepta o eixo y. A0 mais A1. Então observa, A1 com A1. Só que agora quem que vai ser meu x? É o meu outro par ordenado, é meu outro ponto. Então vai ser quem aqui no caso? x1 mais A2 x1 ao quadrado mais
até quem? A n x1 elevado a n. Isso, portanto, é igual a quem? A y1. Tá bom? E isso eu vou fazer quem? A quantidade de pontos que eu tenho aqui, ó. Xn com quem? Com yn. Então eu vou ter A0 mais A1 xn mais A2 xn ao quadrado. Até quem? Até an xn elevado a quem? A n. E isso, portanto, vai ser igual a yn. Beleza? Então esse é o processo que nós precisamos fazer. Tá bom? Só um minutinho. E aí, então, nós podemos escrever esse polinômio. Se o meu polinômio for um polinômio quadrático, nós vamos ter o seguinte. Então, aqui ele é de grau n, né? Vamos considerar que ele seja um polinômio quadrático. Então, se ele é um polinômio quadrático, uma interpolação quadrática, nós vamos montar aquela tabelinha com 3 pontos. Então, a nossa tabela, ela vai ter 3 pontos. Eu vou ter quem aqui no caso? Eu vou ter x e y. Aqui eu vou ter quem? O x0, y0. Aqui eu vou ter o x1, y1. Aqui eu vou ter quem? O x2, y2. Então, ó, x0, y0. Aqui eu tenho o x1 com y1. E aqui eu vou ter o x2 com y2. Aquele sisteminha, portanto, vai ter 3 equações e 3 incógnitas. O polinômio que vai representar essa função vai ser um polinômio de grau 2. Como que a gente vai escrever isso? Vai ficar A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Esse, portanto, é o polinômio representado, então, por esses 3 pontos, tá? Vamos fazer um exemplo em relação a isso. Então, nós precisamos montar 3 equações. No slide anterior, lá eu tinha montado quanto? N equações, né? E aí, você pode fazer isso por quem? Pela multiplicação de matrizes, tá? Então, você pode fazer a multiplicação de matrizes. Depois, na aula ao vivo, eu faço um exemplo com vocês por multiplicação de matrizes. Senão esse vídeo ele vai ficar muito extenso, muito extenso. Só um minuto, fazendo um favor. Então vamos lá, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, tá?
um exemplo. Então eu vou considerar os pontos aqui, ó. Tanto faz na horizontal ou na vertical. Aqui, portanto, vai ser meu x e aqui o meu y. Depois aqui eu vou considerar os pontos -1, 0 e 2. E para y eu vou considerar os pontos 4, 1 e -1. E eu quero saber qual que é o valor do polinômio grau de 2 quando eu substituir quem? O x por 1. Então, o que eu vou procurar aqui, a minha pergunta é: qual que é o valor do p de polinômio grau 2, p de polinômio grau 2, em que o x vai valer quanto? Vai valer 1. Tá? É essa a minha pergunta. Eu quero saber qual que é o valor de P1 nesse polinômio de grau 2. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Se eu for fazer essa representação gráfica, eu não vou fazer agora, porque senão eu não vou ter espaço para calcular para vocês, tá? Mas é só você marcar esses pontos. Dá para fazer aqui em cima, ó. Eu vou fazer pequenininho aqui em cima, ó. Então eu vou marcar quem? O -1 com 4, ó. -1 para x, 4 para y. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. O meu ponto está aqui, ó. Esse é meu ponto. Quem que é o outro? 0 e 1. Então 0 para x e 1 para y. Quem que é outro ponto? 2 e -1. É esse ponto aqui. Então, se você ligar esses pontos, nós vamos obter essa seguinte curva aqui, ó. Esse aqui, portanto, é o meu polinômio de grau 2 de x. Então ele vai ser escrito da forma A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, tá? Então nós vamos montar aí no caso um sistema. Então o que nós vamos fazer aí, ó? O meu polinômio, ele vai ser dado por quem? Então vou tentar escrever aqui que fica mais bonitinho. Então o meu polinômio de grau 2 de x, ele vai ser igual a quem? A A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, né? Então isso vai ficar A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Então nós precisamos igualar isso a quem? Igualar isso a y, né? Então, porque quando eu substituo por x, eu vou encontrar y mais A2x0 ao quadrado. E isso, portanto, tem que ser igual a y0. Então agora eu vou vir colocando os coeficientes, tá bom? Então aqui vai ser A0, depois eu vou ter A1x0, A1x0, depois eu vou ter aqui quem? Esse cara vai ser o A2
x0 ao quadrado. E isso tem que ser igual a quem? A y0. Então, quem que é meu x0? O meu x0 é esse cara aqui, o menos 1. Quem que vai ser o y0? 4. Esse aqui é meu x1 e esse aqui é o meu y1. Aqui é o meu x2 e aqui vai ser o meu y2. Então, como que vai ficar isso? Ó, quando eu venho fazendo as devidas substituições, quem nós precisamos encontrar são esses coeficientes, a 0, a 1 e a 2, né? Então, o que que nós vamos ter aqui, ó? A0 mais A1 mais x0. Quem que é o meu x0 nesse caso? É o menos 1, que é vezes, né? Mais quem? Desculpa, que multiplica menos 1. Mais A2, que multiplica quem? O x0 ao quadrado. Então vai ficar o quadrado de menos 1. Então observa que primeiro eu substituí o meu x e igualei a quem? Ao meu y. Quem que é meu y nessa equação? 4. O que eu vou fazer agora? Esse 0 é o meu x1 e esse 1 é o meu y1. Então, o que nós vamos ter quando a gente fazer as devidas substituições? A0 mais A1 vezes 0 mais A2 vezes 0 ao quadrado. E isso é igual a quem? É igual a 1. E depois, o que nós vamos ter? A0 mais A1. E agora o meu x2 vai ser quem? 2. Vezes 2 mais A2 vezes 2 ao quadrado. E isso é igual a quem? É igual a menos 1. Então isso aqui nada mais é do que um sisteminha. Esse sistema você pode resolver tanto por determinantes, quanto você pode resolver isso por sistema, sem problema nenhum. Então vou estar resolvendo isso pelo sistema, ó, que esse sistema em particular ele é mais tranquilo, porque ó, todo número multiplicado por 0 dá 0, multiplicado por 0 dá 0. Então desta equação aqui, você já pode retirar que o A0 vale quanto? Vale 1. O A0 vale 1. Então vamos lá. Agora eu vou voltar nessa equação de cima e vou substituir o A0 por 1. Então isso aqui vai ficar 1 menos A1, porque aí eu já fiz a regrinha de sinal, mais com menos dá menos, mais A2. Por que aqui deu mais A2? Porque toda base negativa elevada a expoente par, o resultado é sempre positivo. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 4. Aqui eu já retirei que o A1 vale 1. Desculpa, o A0. Vou substituir o A0 por 1. Então aqui vai ficar 1 mais 2A1 mais 2A1 mais 4A2. Isso é igual a quanto? Isso é igual a menos 1. Passa esse 1 para o outro lado. Nós vamos ter aqui menos A1 mais A2 é igual a quem?
é igual a 3. Aqui está faltando um 4, né? Porque, ó, 2 ao quadrado, 4. Mais 2 a 1. Mais 4 a 2. E isso aqui é igual a quem? A menos 2. Tá ok? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por 2. Se você multiplicar a primeira equação aqui por 2, o que nós vamos ter? Menos 2 a 1 mais 2 a 2. Isso é igual a quem? A 6. Aqui eu vou ter 2 a 1 mais 4 a 2. Isso é igual a quem? A menos 2. Soma essas duas equações. Quando você soma essas duas equações, você vai cancelar A1 com A1. Vai sobrar aqui no caso 6 a 2. Isso é igual a quem? A 4. Passa o 6 dividindo. Nós vamos ter que A2 é 4 dividido por 6. Portanto, o A2, nós podemos escrever que isso aqui vai ser quem? Vai ser 2/3. O A2 vai ser 2/3. Tá bom? Esse, portanto, é o valor do A2. Vou apagar aqui em cima, pessoal. Senão não vai dar para eu terminar a resolução. Então, ó, se eu tenho o meu A2, eu volto em qualquer uma dessas equações, menos A1, menos A1, mais A2. Quem que é o meu A2? Eu estou substituindo aqui nessa equação, tá? Ó. Quem que é meu A2? 2/3. Igual a quem? Igual a 3. Passa esse 2/3 para o outro lado, faz a sominha de fração, multiplica por menos 1 e nós vamos encontrar que o A1 ele vai ser menos 7/3. Achou o valor de A1, o que nós vamos fazer? Substituir no nosso polinômio. Quem que é o nosso polinômio? Não é o polinômio de grau 2? Então, o nosso polinômio de grau 2x, ele é representado por quem? A0, que nós já encontramos, mais A1x, mais A2x ao quadrado. Então, o meu polinômio de grau 2, x, vai ser quem? A0. Quem que é o meu A0? Nós encontramos que o A0 vale 1. 1 mais, quem que é meu A1? Menos 7/3. Mais o meu A2. Quem que é o meu A2? 2/3. De x ao quadrado. Lembra lá o que o exercício estava pedindo para nós? Encontrarmos o P1, né? Então, o que nós vamos fazer agora? No lugar do x, eu vou estar substituindo por 1. Então, vai ficar o polinômio de grau 2 quando a minha variável x for 1. Isso aqui vai ficar 1. Mais com menos dá menos 7/3 vezes 1 mais 2/3 vezes 1
ao quadrado. Quando você resolver essa continha, nós vamos encontrar o devido valor. Eu fiz aqui, só um minuto. Dá menos 0,666. Então esse resultado aqui vai ser menos 0,66666. Tá bom? Esse é o resultado. Talvez numa prova eu possa pedir o P de 2, o X valendo 2, valendo 3, valendo 4. Não importa. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos.